A graça e a paz do Senhor Jesus. Por que dói tanto uma separação? E como suportar essa dor? E será que os cônjuges apartados também sentem? Muitas vezes essas questões vêm à nossa mente e ficamos confusos em relação a isso. Nós precisamos entender como é que funciona o deserto para poder entender como é que funcionam certas coisas. E entender o princípio por trás de tudo isso. A palavra do Senhor diz o seguinte, que o homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não o separa. E nós olhamos lá no início como foi a criação do homem e da mulher. Deus fez o homem e depois pôs o homem em profundo sono, tirou uma parte deste homem, fez a mulher e devolveu a ele. Deu a ele, devolveu aquela carne que lhe foi tirada em forma de mulher. Quando nós olhamos toda essa história, entendemos a maravilha por trás disso, nós entendemos que Deus tirou metade do homem para fazer a sua mulher e entregou a ela, de modo que quando ele entregou ela a ele, de modo que quando os dois se casam pelo matrimônio, pela união, né, sagrada, os dois voltam a ser um, eles se reconectam novamente. E o Senhor dá uma determinação, que se houver adultério, o adúltero deve ser exterminado, deve ser morto. Para que aquela pessoa que é vítima do adultério fique livre e não fique em um sofrimento sem fim, numa dor excruciante. Lógico que hoje não se mata as pessoas por conta de adultério por diversos motivos, mas o Senhor deixou claro ali que o adultério é uma sentença de morte. Então, quando uma pessoa adultéria, ele traz seu cônjuge, ele já começa a imputar um sofrimento na vida do cônjuge. O cônjuge já começa a sofrer ali, mesmo que não saiba o que está acontecendo, não perceba, ele já começa a sofrer em meio à relação que aquele adultério está acontecendo. Já é um sofrimento ali contínuo na vida dele. Quando há uma separação, uma ruptura, essa dor ela aumenta, pois há, né, um movimento onde vai rasgar aquelas almas e não consegue rasgá-la por completo, mas vive num movimento contínuo de tentativa de ruptura, gerando dor naquele que é vítima de tudo aquilo. Agora, por que a pessoa que é abandonada sente tanto? Psicologicamente falando, nós não conseguimos lidar bem com a rejeição. A rejeição já causa uma dor terrível, excruciante. Mas, quando uma pessoa entra em adultério, ele entra em morte espiritual. Aquela pessoa que é vítima do adultério, do abandono, ele é chamado por Deus para a luta, então ele entra em vida, ele é vivificado pelo Espírito. Então o vivo sente dor, o morto não. E então aquela pessoa que está sendo abandonada, rejeitada, ele sofre todo esse processo. Ele assimila isso, né, tanto, né, pelos processos cognitivos, psicológicos, quanto os processos espirituais. Já aquele que abandona, ele está envolto na sua angústia, na dopamina lhe é dada pelo pecado e na cegueira e morte espiritual. Porém, aquele que está, né, que abandonou, que está no adultério, ele uma hora ele vai começar a sentir as dores e consequência disso tudo. E quando é que isso acontece? Quando a pessoa que está buscando, está orando, está clamando, ele vai se conectando cada vez mais com Deus, ele vai se alinhando com Deus e vai tendo uma vida de santificação e retidão, ele vai gerar vida naquela pessoa que foi embora. A vida vai começar gradativamente a entrar naquela pessoa e vai começar a vivificar o espírito dele. Aquele espírito que está morrendo pelo pecado, ele vai começar a ser curado e tendo vida. É como quando você tem um braço infeccionado, doente, certo? Por um ferimento, e no outro braço você recebe uma injeção de antibiótico. Aquele que recebe a injeção de antibiótico está bom, sente os efeitos da infecção do outro braço, mas também aquele medicamento que ele recebe vai, né, invadindo todo o corpo e vai inevitavelmente chegar no braço infeccionado, vai lutar contra a doença e vai purificar pouco a pouco, expurgando aquela doença. O processo espiritual é o mesmo. Imagine que você é o braço saudável que recebe um antibiótico que vem do céu e pouco a pouco vai passando pelo corpo todo, que é a união entre você e seu cônjuge,
E ele, o seu cônjuge, vai começar a ser limpo daquela infecção de modo gradativo, pouco a pouco, e ele vai começando a ter lucidez. E ele vai começando a ter um despertar. Quando começa isso a acontecer, ele começa a sentir algumas aflições, algumas angústias, algumas dores, e ele vai começar, pouco a pouco, a ser desperto para o que está acontecendo. Quando você observa todos os testemunhos que são relatados, sempre tem um padrão de comportamento. Aquele que está lutando, ele tem paz, ele se aquieta, ele descansa no Senhor, ele começa a buscar a Deus, e aquela paz vai invadindo ele por completo e pouco a pouco vai expandindo para o outro cônjuge em forma de cura. E ele começa a ter um despertar. Ele começa a ter noção do que está acontecendo, a vida dele começa a virar um pandemônio, começa a ter conflitos e atritos, e ele começa a ter o despertar que ele precisa ter. Isso é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente, desde que você se conecte com Deus. Eu escuto muitos relatos, inclusive estou acompanhando alguns homens que estão no deserto, que estão do outro lado, né? Que abandonaram suas esposas, e eles estão vivendo o deserto deles. Pois tiveram um despertar, tiveram um entendimento, tiveram um discernimento e começaram a mudar o comportamento deles. Começaram a retroceder daquela vida que tinham e começaram a consertar pouco a pouco a vida deles. O que precisamos entender é que nem sempre essa mudança é repentina. É aquela coisa, o homem um belo dia acorda e diz, voltei para casa. Por mais que a gente escute relatos de que o homem chegou um belo dia e disse, eu vou voltar para minha família, e voltou. Por trás dessa decisão, por trás desse comportamento, tem uma busca muito intensa daquele que ficou. E aquela pessoa que decidiu voltar, por mais que ele tenha dito que foi no de repente, ele veio sentindo alguns processos, ele veio sendo alcançado pelas orações, ele começou a sentir o efeito das orações do cônjuge que ficou, seja homem ou seja mulher. Ele começa a sentir os efeitos da oração. Ele começa a sentir a vida dele mudar e ser impulsionado para a mudança. Mas também, eles relatam sempre que começaram a observar aquele que ele deixou, aquela mulher, aquele homem, e começou a ver uma mudança. Ver uma mudança no comportamento, ver uma mudança nas atitudes, ver uma mudança no jeito de agir, no jeito de pensar, no jeito de falar. E começaram a entender que algo estava acontecendo e começaram a ceder a esse movimento e se entregar a ele. Todas as suas orações são ouvidas, fazem efeito na vida do cônjuge que foi embora, os jejuns que você faz a entrega, a renúncia. Mas vai fazer isso quando você fizer com o coração limpo e voltado ao processo. Aquele cônjuge que está do lado de lá, ele vai passar por uma peneira do Senhor. Uma peneira de purificação e santificação, assim como nós passamos. E eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre essa peneira, para a gente entender esse processo. Mas você precisa entender nesse momento que as suas orações são ouvidas sim, seu clamor é ouvido sim, e ele já está sendo tocado e sentindo aquela transformação. Mas é uma transformação que aos nossos olhos parece ser pequena, insignificante, porque nós estamos envoltos na ansiedade. E por estarmos presos na ansiedade, no medo, na angústia, nem sempre conseguimos entender o que está acontecendo do lado de lá. Então toda essa dor que você sente, o seu cônjuge também vai sentir. Mas ele sente sem ter discernimento do que está acontecendo, sem conseguir ler essa dor, sem saber de onde vem. Mas a uma certa altura que você está descansando no Senhor, aquele cônjuge que foi embora, ele começa a entender que ele precisa voltar, pois a cura está na volta, no retroceder. Neste momento eu estou acompanhando alguns homens que deixaram suas esposas. E eles me relatam exatamente esse arrependimento, essa necessidade de voltar, e só ter paz quando começam a reconectar com suas esposas e seus maridos. É uma coisa extraordinária quando isso acontece. Pois aí nós vemos a conexão que o Senhor fala através de Malaquias capítulo 2, versículo 15, que homem e mulher estão ligados espiritualmente através da aliança. Então toda oração que você faz vai fazer efeito na vida do seu marido. Por isso o Senhor diz que nós devemos ter cuidado quando orarmos.
Pois muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos de forma inadequada. Quando a oração está alinhada com o propósito de Deus, com a vontade dele, com certeza tem um efeito e tem a resposta esperada. Então, entenda que a angústia e dor que você sente, seu cônjuge também sente. Num certo nível do processo, num certo estágio do processo. No processo inicial ele não vai sentir, pois ele está completamente envolto ao pecado e ao anestésico dado pelo pecado. Mas quando você começar a descansar, você vai ter certeza. Pode ter certeza que quando você começa a descansar, é nesse momento que ele vai começar a sentir todas as dores que vão trazê-lo de volta para casa. Quando você alcançar o nível de descanso, é aí que começa o nível de dor e tormento na vida deles que vai trazê-los de volta para casa. Basta você se entregar e confiar em Deus plenamente. Amém? Te peço que se inscreva no canal e compartilhe. E que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.